Antes de tudo, respira fundo. Essa é uma daquelas histórias que a gente não ouve com os ouvidos, mas com o coração. Uma história de enganos, silêncios e um amor que insistiu em existir, mesmo depois da mentira. Se você está ouvindo isso agora, aproveita e se inscreve aqui no canal. É só um clique, mas ele ajuda a gente a continuar contando histórias que tocam de verdade. A história vai começar. E me conta nos comentários. De onde você está ouvindo essa história agora? É sempre emocionante saber até onde nossas palavras chegam. Agora sim, se ajeita por aí. Fecha os olhos se quiser. Havia algo de sufocante no ar da Vila Yanxia naquele início de ano. Não era o calor, nem o cheiro de fogos mal apagados, mas a pressão invisível que vinha junto com as boas intenções dos outros. Sumian caminhava pela estrada de terra com a mala na mão, como se pudesse empurrar para longe as vozes que ecoavam em sua mente desde que decidiu voltar. Aquela vila onde cresceu era, ao mesmo tempo, refúgio e prisão. Mal chegou e já era assunto. Diziam que uma moça como ela, com idade passando do ponto, precisava casar logo. A cada passo, mais olhares. A cada saudação, uma cobrança disfarçada de carinho. E como sempre, sua mãe liderava o coro. Foi nesse turbilhão que Sumian, para escapar de mais um encontro arranjado, disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça: que já era casada, que seu marido a acompanharia em breve, que não precisava de mais pretendentes. Foi uma mentira sem planejamento, dita num impulso. Só não esperava que minutos depois um forasteiro se apresentasse no portão da vila. Alto, de roupas simples, olhar tranquilo e um quê de despreocupação arrogante. Ele não sabia, mas naquele instante ela o escolheu. E ele, talvez por tédio, ou talvez por simpatia imediata, aceitou o papel. E ali estava o marido de Sumian, envolvido numa encenação que crescia a cada dia. A notícia se espalhou rápido. A filha rebelde da família Su havia se casado com um homem de fora. E embora ninguém soubesse seu nome direito, todos começaram a observar cada gesto, cada troca de olhar, cada passo entre eles. O problema é que o desconhecido parecia confortável demais com o papel. Dormia no sofá, comia os bolinhos fritos da mãe de Sumian e, vez ou outra, ajeitava o cabelo como se realmente fizesse parte da casa. Ela tentava manter a farsa sob controle, mas logo se deu conta de que algo nela mesma começava a ceder. Aquele homem misterioso, que não perguntava muito, que não se explicava, tinha um jeito estranho de se encaixar nos cantos vazios da sua rotina. Ele não era como os outros da vila. Tinha modos diferentes. Havia algo em seus olhos, como se escondesse um passado inteiro atrás de um sorriso casual. À noite, Sumian fingia dormir cedo, mas ouvia os passos dele na varanda. Ele andava devagar, como se conhecesse o lugar há anos. Ela se perguntava o que ele pensava, se era alguém em fuga ou apenas um aventureiro sem destino. Naquela vila onde todos sabiam de todos, ele era o único mistério. E esse mistério, perigoso e sedutor, começava a invadir o coração de Sumian, mesmo que ela se recusasse a admitir. Enquanto isso, as casamenteiras da vila preparavam seus planos, como se pudessem decidir os rumos do destino. Mas o destino, naquela história, já havia sido desviado no momento em que Sumian mentiu. Ou talvez, no instante em que aquele homem aceitou fingir ser o que ela mais temia, seu marido. No dia seguinte, antes mesmo que o sol aquecesse a terra úmida da vila, a mentira de Sumian já havia criado raízes. O marido de mentira se tornara o assunto mais comentado nas cozinhas e varandas de Yanxia. Velhas conhecidas de sua mãe passavam com cestas no braço e olhos curiosos, como se pudessem descobrir a verdade apenas pela maneira como Sumian abria a porta. Ela tentava manter tudo sob controle. Instruía o estranho com olhares rápidos, combinava pequenas histórias e, acima de tudo, evitava perguntas. Mas ele parecia se divertir. Comia o que lhe ofereciam, sorria com facilidade e, quando a chamavam de esposa, ele não corrigia. Apenas olhava para ela com aquele ar de quem sabia mais do que deveria. No fundo, Sumian começava a perder o controle da narrativa. Não era apenas uma invenção. A mentira ganhava textura, forma, cheiro de roupa lavada no varal. Aquele homem desconhecido agora fazia parte da casa. Colocava lenha no fogão, fazia companhia ao pai no quintal e até elogiava os bolinhos de arroz da mãe. Os dias na vila seguiam com a leveza falsa de uma comédia romântica mal ensaiada. Sumian não sabia mais onde terminava a mentira e começava o risco.
Porque, embora tudo fosse encenação, havia momentos em que o toque dele era mais demorado que o necessário. Um olhar distraído na direção dela. Um gesto que não fazia parte do script. Às vezes, ela acordava mais cedo só para espiar se ele ainda estava lá. E ele sempre estava, dormindo no sofá ou sentado na varanda, com os olhos perdidos no horizonte. Era estranho, mas confortável. Havia também os momentos em que ela se pegava rindo de verdade, esquecendo que tudo, aquilo era fingimento. E isso a assustava. Porque o que estava em jogo não era só a reputação da vila, ou a honra da família, mas seu próprio coração. E ela não estava preparada para entregá-lo de novo. Mas o tempo, esse traidor silencioso, fazia seu trabalho. Dia após dia, a mentira deixava de parecer um erro e começava a parecer uma escolha. Soo-mi-an, apesar de tudo, já não queria que ele fosse embora. Ela só não sabia se ele queria ficar. Na Vila Yanxia, o tempo parecia andar mais devagar. Os dias eram contados pelo cheiro do arroz no vapor, pelo barulho do sino da bicicleta do carteiro e pelas fofocas que iam e vinham com o vento da manhã. Mas para Soo-mi-an, cada dia com aquele homem ao seu lado era um risco a mais. Um risco e um conforto impossível de explicar. Ela ainda não sabia o nome completo dele, nem de onde vinha, mas ele parecia saber demais sobre como agradar sem se impor. Era hábil, silencioso, discreto e, ao mesmo tempo, impossível de ignorar. Quando falava, pouco dizia muito. Quando sorria, parecia esconder histórias inteiras. Numa noite chuvosa, ele esqueceu uma pasta no banco da varanda. Soo-mi-an, movida por um impulso que ela mesma não soube conter, a abriu. Esperava encontrar cadernos, talvez uma carteira de identidade qualquer. Mas o que viu foi mais do que documentos, contratos empresariais, relatórios com nomes de empresas que ela só ouvira falar pela televisão. Naquele momento, algo mudou. Não era apenas um homem qualquer que havia aceitado. Fingir ser seu marido. Ele era alguém importante. Um executivo? Um herdeiro? Não sabia ao certo. Mas ali estava a prova de que ele não pertencia àquele mundo de telhados vermelhos e terra batida. Ela devolveu a pasta ao lugar em silêncio. E no dia seguinte, quando o encarou, tentou agir como se nada soubesse. Mas o olhar dele era como se percebesse. Como se já esperasse que ela descobrisse. Ele também escondia algo. Talvez, no fundo, também estivesse fugindo de alguma coisa. E então, tudo começou a fazer mais sentido. O jeito como ele evitava perguntas, o modo como se perdia propositalmente nos caminhos da vila, como fingia surpresa diante de coisas que claramente conhecia. Era como se estivesse tentando, ele também, viver uma mentira. Mas ao contrário dela, ele parecia confortável dentro dela, como se fosse acostumado a esconder quem era. Soo-mi-an passou a observá-lo com olhos novos. E quanto mais o observava, mais difícil se tornava manter o coração fechado. Porque agora ela não lidava apenas com um desconhecido que fingia ser seu marido. Lidava com um homem que carregava o peso de uma verdade oculta. E ainda assim, não a abandonava. Naquela vila simples, dois mundos se cruzavam sem permissão. E o silêncio entre eles era o único espaço onde ambos podiam se proteger. Mas a verdade, cedo ou tarde, sempre encontra seu caminho. Com o passar das semanas, o que começou como encenação foi se transformando em rotina. Não havia contrato, promessa ou cerimônia. Mas Soo-mi-an e aquele homem, Cheng, como ela agora o chamava em pensamento, viviam como se fossem mesmo um casal. Um casal silencioso, disfarçado, envolto em camadas de não ditos. A vila observava. E ela sentia o olhar dele nas manhãs em que penteava os cabelos junto à janela. Sentia sua presença antes mesmo de ouvi-lo bater os pés na varanda. Sentia o calor de suas mãos quando, por engano, se tocavam enquanto lavavam a louça. Era nesses momentos breves e intensos que a mentira parecia desaparecer. Tudo ali se tornava real demais. O mais curioso era como ele se encaixava. A mãe dela passou a tratá-lo com afeto. O pai, sempre desconfiado, chegou a dividir com ele histórias antigas da vila. Coisa rara. E as crianças, sempre mais intuitivas que os adultos, logo se aproximaram como se já o conhecessem há anos. Soo-mi-an, por sua vez, oscilava entre o medo e o desejo. Tinha medo de se entregar, medo do fim, medo do que aconteceria quando a verdade viesse. Mas desejava ficar. Queria que aquele papel inventado se tornasse sua nova realidade. Em algumas noites, acordava sobressaltada, com o coração acelerado. Tinha sonhado com ele.
Não com sua aparência ou com palavras doces, mas com o gesto simples de caminhar ao seu lado. E no sonho, como na vida real, havia paz. Durante uma caminhada até o campo de girassóis, ele lhe ofereceu um pedaço de pão recém-assado da feira. Ela pegou sem dizer nada, mas, por dentro, sentiu como se fosse um presente de casamento. Havia ternura nos gestos dele, um tipo de cuidado que não vinha com promessas, nem com garantias, apenas com presença. E mesmo sem saber quem ele era de verdade, ela já o sentia próximo o bastante para chamá-lo de lar. A mentira, que antes era um escudo, agora parecia uma prisão, porque enquanto ela fingia estar casada, o coração pedia a verdade. Queria um beijo que não fosse ensaio, um toque que não terminasse em silêncio, um fica dito com os olhos. Mas ela não podia pedir isso. Não podia desejar tanto. Afinal, aquilo era só um acordo. Um papel improvisado. Um teatro para os olhos da vila. Ainda assim, no fundo do peito, Su-mian começava a torcer para que ele nunca mais fosse embora. Foi quando tudo parecia caminhar em harmonia que os primeiros ruídos surgiram. Su-mian percebeu o olhar torto de Su-li, antes mesmo de ouvir suas palavras. Era aquele tipo de inveja disfarçada de sorriso, de curiosidade que cheira a veneno. Su-li sempre fora assim, criada com o brilho nos olhos, mas com o coração inquieto diante de tudo que não podia controlar. E Su-mian, que sempre viveu na sombra para não chamar atenção, agora parecia ser o centro das atenções da vila. E isso incomodava. Logo, cochichos começaram a circular. Dúvidas sobre o marido de Su-mian, perguntas sobre de onde ele viera, por que nunca dizia o sobrenome, por que sabia tanto sobre vinhos caros, por que um homem como ele estaria em Yanxia, fingindo simplicidade. Os vizinhos cochichavam atrás das janelas. As tias da rua de cima faziam perguntas com ar de inocência. Mas o veneno estava no ar. E Su-mian, acuada por dentro, se via tentando proteger o que nem era seu de verdade. Pior do que isso, no entanto, era a confusão dentro dela. A cada dia que passava, ela se perguntava: quem é ele? Por que aceita conviver com uma mentira? E se tudo isso for apenas um jogo para ele? Um passatempo de rico entediado? Era difícil manter o equilíbrio quando o coração queria confiar e a mente gritava para fugir. E Cheng, sempre calmo, sempre gentil, mantinha o mesmo comportamento, como se estivesse acima da inquietação dela. Ele parecia confortável demais naquele papel. Talvez porque estivesse acostumado a usar máscaras. Um dia, ela o flagrou ao telefone falando baixo no quintal. Não foi o conteúdo da conversa que chamou a atenção, mas o tom. Formal, imponente. Como se a pessoa que falava ali não tivesse nada a ver com o homem que lavava roupas ao lado dela. Nesse momento, a desconfiança se instalou de vez. Ao mesmo tempo, uma competição local estava para acontecer na vila. E Su-li, sempre sedenta por aplausos, se inscreveu com pompa e promessas. Mas, ao ver Su-mian entre as participantes, sua expressão mudou. O sorriso travou. A rivalidade voltou. Era como se tudo ao redor começasse a ruir aos poucos. A mentira, que antes era abrigo, agora se tornava alvo. E Su-mian, no centro disso tudo, sentia a instabilidade chegar como vento antes da tempestade. Ela já não sabia se protegia a farsa ou os próprios sentimentos. Porque, no fundo, o que a feria não era a dúvida dos outros, mas a falta de resposta dentro de si. E, mais uma vez, ela se pegava olhando para aquele homem, tão presente e tão inacessível, perguntando-se se ainda era possível acreditar. O silêncio da vila foi substituído por vozes agitadas, como se o ar tivesse sido contaminado por uma euforia coletiva. A competição anual, organizada em nome da revitalização local, transformava Yanxia em um pequeno palco, onde todos queriam se exibir, competir, vencer. Mas, no fundo, não era apenas sobre prêmios ou notoriedade. Era sobre status. Sobre mostrar quem ainda mandava ali. Su-mian nunca se importou com essas disputas. Mas naquele ano, por insistência da mãe, acabou inscrita. A filha casada precisa representar a família, diziam. Como se uma farsa sustentada por medo pudesse se transformar em orgulho público. Su-li, por outro lado, adorava o palco. Seu brilho vinha da comparação. E sua vitória, do rebaixamento dos primos mais outros. Ao ver Su-mian entre as candidatas, armou sua pose mais afiada, decorou elogios forçados, preparou o terreno como quem se antecipa ao golpe. A vila assistia a tudo como quem acompanha a novela na janela.
Comentavam roupas, ensaios, modos e sorrisos. E a figura de Cheng, discreta mas sempre presente ao lado de Su-mian, alimentava o imaginário de todos. Era bonito demais, educado demais, misterioso demais. E isso o tornava alvo. Na manhã do evento, Su-mian se olhou no espelho sem saber ao Bu. Certo quem era? Uma moça do campo? Uma mulher com marido? Uma farsa bem montada? Ou uma peça deslocada de uma história que não escolheu? Colocou o vestido escolhido por sua mãe e foi, com passos firmes mas coração hesitante, em direção ao centro da vila. Lá, entre flores, aplausos e música alta, tudo parecia em descompasso com seu estado de espírito. Su-li desfilava como se já tivesse vencido. E talvez, de fato, estivesse vencendo. Na aparência, na confiança, na aceitação dos outros. Mas havia algo que Su-mian ainda possuía. A verdade. Por mais confusa e frágil que fosse, ela não mentia para si. Nem sobre o que sentia, nem sobre o que via nos olhos de Cheng. Quando subiu ao palco, as palavras vieram lentas. Não ensaiadas, não decoradas, mas reais. E pela primeira vez, ela sentiu o silêncio da vila trabalhar a seu favor. Foi um momento breve, mas naquele instante, a moça invisível da Casa dos Fundos se tornou, aos olhos de todos, uma mulher inteira. Su-li não gostou, e deixou isso, claro com o olhar. Mas a vila já não era só dela. Ainda assim, a euforia do evento escondia armadilhas. Nomes foram chamados. A tensão subiu. E como sempre, o favoritismo venceu. A vencedora anunciada foi Su-li. Aplausos, risos, sorrisos falsos. Su-mian aplaudiu também, porque sabia que sua luta não era por um prêmio, era por sua própria história. E nesse palco improvisado da vida, ela já tinha uma plateia que importava. Cheng. Mas, naquele mesmo instante, em algum lugar por trás das cortinas, o destino escrevia novas linhas, e nenhuma delas seguiria o roteiro esperado. Na manhã seguinte à competição, a vila ainda fervia de comentários. O nome de Su-li se espalhava pelas ruas como confete ao vento. Orgulhosa, ela exibia seu prêmio e repetia, para quem quisesse ouvir, que merecia tudo aquilo. E como de costume, fazia questão de lembrar que Su-mian havia perdido. Mas havia algo diferente no ar. Uma movimentação incomum. Carros desconhecidos nas entradas da vila. Telefones que tocavam. Mais do que o normal. E no centro disso tudo, uma notícia que se espalhava aos sussurros. O presidente da Tiansheng Group estaria envolvido no financiamento da revitalização local. Um homem rico, poderoso, discreto. E, segundo boatos, prestes a visitar Yanxia pessoalmente. Para muitos, aquilo era apenas fofoca. Mas para Su-mian, era um alerta silencioso. Na noite anterior, ao recolher os papéis da cozinha, havia encontrado o mesmo nome em um envelope caído do casaco de Cheng. Tiansheng Group. O nome da empresa que financiava o evento. E que, aos poucos, se tornava um elo evidente com o homem que fingia ser seu marido. Ela tentou confrontá-lo. Não com palavras, mas com gestos. Um olhar mais firme, um silêncio mais longo. Mas ele desviava. Sempre com doçura, sempre com um riso fácil, sempre com aquela habilidade de mudar de assunto sem parecer estar escondendo algo. E isso a feriu mais do que qualquer resposta dura. A mentira agora era mútua. Ela mentia para os outros. Ele mentia para ela. E o mais assustador era perceber que talvez ele não fosse só um homem misterioso. Talvez fosse alguém importante. Alguém com um nome que não podia ser dito, com uma vida que não podia ser revelada, com obrigações que ela nunca entenderia. No meio dessa confusão, Su-mian começou a duvidar de si mesma. Será que ele estava brincando com seus sentimentos? Será que tudo aquilo, os gestos, os sorrisos, os toques, eram apenas parte de um papel? Mas então, algo inesperado aconteceu. Durante a entrega simbólica do prêmio de revitalização, quem deveria subir ao palco para receber o reconhecimento pela empresa patrocinadora era ele. Não oficialmente, não publicamente, mas estava lá, nos bastidores, dando ordens discretas ao seu assistente, evitando ser reconhecido, escondendo o rosto com a sombra do chapéu. E Su-mian viu. Viu com os próprios olhos o homem que fingia ser simples assumir, mesmo que por um instante, a postura de alguém com poder. Ela não disse nada. Não, naquela hora. Mas por dentro, algo se partiu. Não era o orgulho, nem a vergonha. Era o coração. Porque ela não sabia mais quem era aquele homem ao seu lado. E pior, não sabia mais quem era ao lado dele. Na casa simples do Sul,
O silêncio após o evento da vila parecia mais pesado do que nunca. Su-mian se deitou cedo naquela noite, mas não conseguiu dormir. O som abafado dos passos dele no corredor, o murmúrio da conversa com o assistente ao telefone e o peso de tudo que não era dito preenchiam os cantos escuros do quarto. Na mesa de cabeceira, repousava um objeto que não deveria estar ali. Um relógio. Não era comum. Brilhava demais, pesava demais, parecia pertencer a outra realidade. Um desses relógios que não se compra na feira da vila, nem se ganha como brinde. Tinha um nome gravado discretamente na pulseira. Um nome que Su-mian, ao buscar na internet em segredo, descobriu que valia mais do que todos os móveis da casa juntos. Foi então que tudo fez sentido. O sotaque que ele tentava esconder. A educação refinada. As palavras que escapavam sem querer. A forma como mexia no celular, como cortava os vegetais, como evitava perguntas diretas. Nada disso combinava com a simplicidade da vida rural. Mas o relógio era a confissão silenciosa de que Cheng não era quem dizia ser. Era a última peça de um quebra-cabeça que Su-mian já havia montado, mas não queria aceitar. O homem que fingia ser seu marido não era um trabalhador errante, nem um andarilho de sorte. Era alguém de alto escalão, alguém com dinheiro, poder, obrigações. Alguém que tinha tudo, menos liberdade. Na manhã seguinte, ela o observou de longe, ajudando seu pai a carregar sacos de arroz. Ele sorria, suava, fazia piadas. Como se ali fosse seu lugar. Como se a vida simples lhe bastasse. Mas Su-mian agora sabia que era apenas um refúgio. Talvez o único onde ele podia respirar sem ser cobrado. E ainda assim, ela o amava. Mesmo sabendo que ele não lhe pertencia. Mesmo sabendo que fora, dali, havia um mundo inteiro esperando por ele. Um mundo ao qual ela jamais pertenceria. Mais tarde, sozinha na varanda, ela pegou o relógio nas mãos novamente. Sentiu o peso metálico contra a pele. Não era o valor material que a incomodava. Era a lembrança do abismo entre eles. O tempo ali gravado era mais do que horas. Era o tempo que ele escondeu dela. E o tempo que ela perdeu fingindo não perceber. Porque amar alguém que mente não é o mesmo que ser enganada. É escolher, todo dia. Acreditar, mesmo sabendo que mais cedo ou mais tarde a verdade virá cobrar seu preço. E ela sabia. Esse preço estava cada vez mais próximo. Naquela manhã, a vila despertou com rumores mais intensos do que o habitual. Diziam que o presidente da Tiansheng viria pessoalmente para a cerimônia de inauguração da nova biblioteca. Um presente para a comunidade, financiado com dinheiro que ninguém sabia de onde vinha, mas todos queriam a bênção. Para Su-mian, a notícia não causou espanto. Apenas confirmou o que já sabia. O homem com quem dividia a casa, os dias e os silêncios. Era o mesmo que estava prestes a ser celebrado como herói local. Acordou cedo, mas não desceu para o café. Escutou as vozes na cozinha, as risadas da mãe, o arrastar dos pés dele pelo corredor. Mas não saiu. Esperava que ele viesse até ela, que dissesse algo, que quebrasse aquele muro de silêncio onde tudo estava se acumulando. Mas ele não veio. No horário marcado, a cerimônia começou. Flores, danças, discursos. Tudo muito bonito, muito alegre, muito limpo. Mas Su-mian sentia-se suja. Não por causa da mentira que inventara, mas pela que aceitara manter. A verdadeira dor não era ter sido enganada. Era ter fingido que não sabia. Quando o mestre de cerimônia anunciou, entre aplausos, que o presidente da Tiansheng seria representado por um assistente, Su-mian já sabia. Ele não subiria no palco. Não revelaria seu nome, porque mesmo agora, ainda tentava protegê-la. Mas ela não queria mais proteção. Queria a verdade. Queria saber se, em algum momento, ele foi sincero. Se aquele sorriso, aquele cuidado, aquele toque tinham sido reais. Mais tarde, no pátio da casa, ela o confrontou. Não com raiva, mas com decepção. Perguntou se era verdade. Se tudo aquilo era um jogo. Se ela era apenas uma distração para o príncipe entediado de um império invisível. Ele hesitou. Tentou explicar. Disse que tinha medo de perdê-la, que queria apenas viver como uma pessoa comum, ao menos por um tempo. Que ela havia sido o único momento de paz em anos de obrigações, contratos e promessas feitas por outros. Mas já era tarde demais. As palavras que ele não disse antes, agora não serviam mais. Su-mian o olhou como se fosse a última vez. Porque, de certa forma, era. Aquele homem simples, que ela acreditara ser seu marido por alguns meses, estava morto. O que restava diante dela era um estranho.
Poderoso, bonito, intocável, mas ainda assim, estranho. Ela não gritou, não chorou. Apenas se virou e entrou, deixando para trás um homem parado, sozinho, com os punhos cerrados e o coração exposto. Naquela noite, o quarto ficou vazio, e o relógio caro continuou marcando o tempo, mas não os sentimentos, porque sentimentos verdadeiros não suportam viver por trás de máscaras. O silêncio, depois da verdade, pesa mais do que a mentira jamais pesou. Nos dias que se seguiram à revelação, a casa do Su parecia respirar por inércia. A mãe fingia normalidade, o pai resmungava frases vagas para quebrar o ar denso. Mas todos sabiam, algo havia se rompido. E não era apenas a fachada construída com tanto esforço, era o que Su Mian guardava no peito, um tipo de dor que não sangra por fora, mas corrói por dentro. Cheng foi embora, sem anunciar, sem se despedir, apenas se foi. Su Mian encontrou a cama arrumada, a mala dele desaparecida e um envelope com dinheiro sobre a mesa. Não havia carta, não havia bilhete, apenas ausência. Por fora, ela seguiu firme. Ajudou na cozinha, alimentou as galinhas, lavou as roupas. Mas por dentro, tudo era ruína. Porque o que se perdeu não foi um homem, mas a ilusão de ter sido escolhida. Ela tentou se convencer de que era melhor assim, que ele nunca pertenceria àquele mundo, que ela nunca teria lugar no dele, que tudo foi apenas uma coincidência conveniente, um abrigo para ele, uma fuga para ela. Mas no fundo, sabia que não era só isso. Entre os gestos encenados, havia verdade. No silêncio partilhado, havia cuidado. No toque breve, havia um pedido mudo para ficar. E, talvez, se não tivessem fingido por tanto tempo, tivessem tido a coragem de viver aquilo de verdade. Mas a mentira cresceu mais do que os dois. E agora, só restava o vazio. Su Mian passou a evitá-lo até em pensamento. Mudava de caminho quando ouviam seu nome no rádio. Trocava de assunto quando a mãe lembrava do genro exemplar. Fechava os olhos mais cedo para não sonhar com ele. Mas o coração é um traidor. E quando o corpo descansava, a lembrança voltava. Voltava o riso dele, o jeito como ajeitava o cabelo, o modo como observava os passarinhos na varanda como se tudo aquilo fosse novo. Voltava o calor do toque acidental, a paz do silêncio partilhado. Voltava o beijo que nunca aconteceu, mas que ela sentia como se tivesse vivido 1000 vezes. E assim, entre uma mentira desfeita e uma ausência irremediável, Su Mian entendeu. Às vezes, a dor do fim não vem da perda, mas daquilo que poderia ter sido. Ela agora era, mais do que nunca, apenas uma moça da vila. Mas seu coração havia conhecido algo maior, algo mais intenso, algo que não sabia mais se chamava amor ou saudade. Yanxia voltou a ser o que sempre foi, pacata, simples, previsível. A vila respirava as mesmas rotinas. As crianças jogavam pedrinhas no mesmo chão de terra batida. Os comerciantes contavam moedas com a mesma lentidão. As nuvens passavam do mesmo jeito. Mas dentro de Su Mian, tudo estava diferente. Ela não chorava mais. Já não buscava explicações. A dor que antes doía em carne viva agora apenas pesava. Como uma roupa molhada no corpo. Incômoda, mas que com o tempo se aprende a carregar. O nome dele não era mais dito em casa. A mãe, desconfiada, preferiu o silêncio a questionar demais. O pai parecia fingir que nada havia acontecido. E Su Li, surpreendentemente, não zombou da partida. Talvez porque no fundo soubesse que a dor real não precisava de plateia. Su Mian seguiu. Voltava da feira com as mãos cheias e o coração vazio. Ajudava na cozinha, varria o quintal, sorria para os vizinhos. Mas era como se vivesse numa repetição sem alma. Como se o mundo ao redor continuasse em movimento. Mas ela tivesse parado num tempo que não voltaria. E mesmo distante, o nome dele continuava ecoando. Nas lembranças, nos gestos, nas perguntas que ela ainda não sabia responder. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Chang Yanzhou também havia voltado à sua vida de antes. Os escritórios espelhados, os contratos, os almoços com investidores, tudo parecia no lugar, menos ele. Porque agora, cada sala de reunião parecia fria demais. Cada taça de vinho sem gosto. Cada elogio sem valor. Ele tentava, cumpria seus papéis com a mesma perfeição de sempre. Mas bastava um intervalo entre reuniões, 1 minuto a sós com o próprio silêncio, e lá estava ela. Su Mian, a moça da vila, o refúgio, a verdade,
Porque por mais que tivesse mentido sobre quem era, nunca mentiu sobre o que sentia. E isso o atormentava. Era como se sua vida de luxo, de compromissos inadiáveis, de responsabilidades herdadas, já não fosse suficiente. Ele havia fugido. Não por covardia, mas por medo de feri-la. Achou que desaparecer fosse uma forma de protegê-la, mas só a deixou com o peso da ausência. E a si mesmo, com o peso da saudade. À noite, quando os olhos pesavam e os papéis perdiam o sentido, Cheng colocava o celular na mesa, olhava para a foto antiga da vila, aquela que tirou escondido num dia qualquer, e sussurrava o nome dela como quem pede desculpas ao vento. Porque, por mais que o tempo passasse, o amor ainda estava ali, silencioso, persistente, irremediável. Era fim de tarde quando a chuva começou a cair em Yanxia. Não era uma tempestade, apenas uma garoa mansa, daquelas que fazem as folhas respirarem e o chão levantar cheiro de lembrança. Su Mian recolhia roupas do varal quando viu algo estranho na cerca. Um envelope, plastificado contra a umidade, preso discretamente entre as ripas de madeira. O papel era grosso, elegante, com seu nome escrito à mão, de forma cuidadosa. Por instinto, olhou em volta. Mas não havia ninguém. Dentro do envelope, apenas uma folha dobrada. Se eu pudesse recomeçar, não mentiria sobre quem sou. Mas se tivesse dito a verdade, talvez nunca tivesse conhecido o seu sorriso. A saudade que carrego não me deixa em paz. Se ainda houver espaço no seu silêncio, estarei esperando. C. Ela leu uma vez. Depois mais duas. As palavras eram poucas, mas suficientes para desmoronar a fortaleza que havia erguido ao redor do peito. Naquela noite, dormiu abraçada ao papel. Não sabia se era um pedido de desculpas, um adeus ou um chamado. Mas sabia que não era mentira. Não daquela vez. E longe dali, Cheng esperava. Não num castelo de vidro, mas no carro estacionado na estrada que beirava a vila. Sentado no banco do motorista, as mãos trêmulas sobre o volante, ele hesitava. Voltar era mais difícil do que partir, porque agora tudo dependia dela. Os dias seguintes foram lentos. Su Mian seguia com sua rotina, mas os pensamentos, esses já não pertenciam mais à vila. Voltaram a circular entre lembranças, cartas imaginárias, hipóteses e saudade. Era como se ele ainda estivesse ali, nos gestos que ela repetia sem perceber, na xícara de chá colocada por hábito do lado esquerdo da mesa, na roupa que ainda cheirava a outra presença. Até que, numa manhã clara, outro envelope surgiu. Dessa vez, deixado dentro da cesta de ovos. Como se o amor pudesse se esconder entre galinhas e palhas. Não sei como se pede perdão por sentir demais. Só sei que não quero mais viver. Calado. Se me permitir, quero voltar. Mas não como hóspede, como verdade. Dessa vez ela sorriu. Pequeno, contido, mas sorriu. Ainda não sabia se estava pronta. Ainda não tinha respostas. Mas o silêncio, antes tão necessário, agora começava a ceder espaço para outra coisa. Talvez esperança. Era uma manhã de céu limpo, como poucas em Yanxia. O tipo de dia em que o mundo parece respirar mais devagar, como se esperasse algo. E de fato, algo esperava. Su Mian havia acordado cedo, como sempre. Mas, naquela manhã, não fez café. Não varreu o quintal. Não se arrumou para sair. Apenas sentou-se na varanda, com o bilhete nas mãos, e esperou. Não sabia se ele viria, mas sentia que algo estava prestes a acontecer. Foi pouco depois das 9 que o som de um carro estranho rompeu a rotina da vila. Não era barulhento, mas também não era discreto o bastante para passar despercebido. Um veículo preto, elegante, com vidros escuros, estacionou diante da casa do sul como quem chega com respeito. A vizinhança reparou. Algumas mulheres fingiram que varriam a calçada só para olhar. As crianças correram mais perto. E Su Li, do portão da frente, arregalou os olhos, mas não disse nada. A porta do carro se abriu com calma. E Cheng Yanzhou desceu. Dessa vez, sem disfarces. Sem roupas simples. Sem o olhar de quem tenta parecer alguém que não é. Terno cinza claro, sapatos limpos, cabelo penteado. E no rosto, um misto de coragem e arrependimento. Ele caminhou até a casa como quem pisa em terreno sagrado. Parou diante da varanda e não disse nada. Apenas esperou que ela falasse primeiro. Mas Su Mian, por um instante longo demais, apenas o olhou. O silêncio entre eles era diferente agora. Não havia mais raiva, nem vergonha. Apenas um peso imenso.
O de tudo o que poderia ter sido e não foi. Ela se levantou devagar. Desceu os 2 degraus da varanda. Parou diante dele, sem tocar, sem sorrir, sem fugir. E então, pela primeira vez, o viu como ele realmente era. Não o herdeiro, o empresário, o presidente, mas o homem. Cansado, arrependido, disposto. Por que voltou? Ela perguntou. A voz era firme, mas os olhos vulneráveis. Ele não hesitou, porque menti sobre quem sou, mas nunca sobre o que senti. A resposta ficou suspensa no ar como uma promessa que ainda não sabe se pode ser cumprida. Não houve abraço, nem beijo, nem certeza. Mas houve algo mais importante. A presença, o retorno. E a verdade, enfim, batendo a porta. Ele ficou, por horas, sentado na varanda, ao lado dela, sem dizer quase nada. Não houve explicações longas, nem pedidos dramáticos de perdão. Ambos sabiam que as palavras agora valiam menos que o tempo partilhado em silêncio. A dor que passaram já havia sido dita em gestos, ausências e cartas deixadas no portão. O que restava era a tentativa, aquela que só se faz quando o orgulho já caiu por terra. Sumian não o convidou para entrar, mas também não o mandou embora. Apenas deixou que o tempo ocupasse o espaço entre eles. E o tempo, por vezes, sabe ser gentil. Nos dias que se seguiram, Cheng não retomou o papel de marido improvisado. Não tentou caber onde não pertencia mais. Apenas visitava. Chegava com o sol baixo, sentava na sombra do quintal, ajudava em silêncio com pequenas tarefas. Lavava legumes, consertava um portão, alimentava o cachorro. Sumian o observava, não como antes. Agora ela via os gestos simples e buscava neles a verdade que um dia lhe foi negada. E, aos poucos, começou a acreditar que havia ali algo novo. Algo que não dependia de mentiras, nem de papéis, nem de alianças falsas. Era o afeto crescendo entre os escombros do que foi. Flores nas ruínas. Sully foi a primeira a notar a diferença. Um dia, enquanto lavavam roupas no riacho, disse: "Ele não tenta mais parecer alguém. Isso é bom." Sumian apenas assentiu. Não precisava confirmar. Também sentia. Já não era sobre romance, promessas ou finais felizes. Era sobre presença. Sobre se permitir viver, com calma, um sentimento que agora nascia limpo. Mesmo depois de tudo. E talvez por isso fosse mais forte. Numa dessas tardes, Cheng levou flores. Não compradas em floricultura. Eram flores colhidas do próprio quintal. Simples, tímidas, mas escolhidas com cuidado. Entregou-as sem cerimônia, sem grandes palavras. "São frágeis", disse ele, "mas insistem em crescer mesmo onde ninguém espera." Sumian as colocou num copo de vidro sobre a mesa da cozinha. E naquele gesto pequeno entendeu tudo. Talvez o amor não precise começar certo. Talvez ele só precise continuar. Com verdade, com paciência e com vontade de reconstruir. E ali, na vila onde tudo começou como uma farsa, algo verdadeiro, enfim, começava a florescer. O verão começava a dar lugar ao outono, quando Sumian entendeu que havia, de fato, sobrevivido à mentira. Não porque esqueceu, mas porque, ao olhar para tudo o que viveu, já não via apenas engano. Via também os gestos pequenos, os dias partilhados, a ternura escondida por trás da farsa. E, acima de tudo, via o amor que, mesmo nascido do improviso, havia sido real. Cheng Yanzhou não pediu para ficar. Nem ela pediu para que ele ficasse. Mas ele vinha todos os dias, com a calma de quem não quer mais invadir espaço nenhum. E ela permitia, com a serenidade de quem, enfim, aprendeu a escutar o próprio coração. Certa tarde, enquanto colhiam batatas no quintal, ela olhou para ele e perguntou: "Você ainda tem medo?" Ele sorriu, sem ironia. "Só de uma coisa." "Qual?" "De não conseguir te fazer feliz, agora que você me conhece de verdade." Sumian pensou por um instante. "Eu também tenho medo, mas continuo aqui." E com isso não precisaram de mais nada. Não houve casamento, nem despedida, nem celebração pública. Mas houve escolha. E escolha é mais poderosa que destino. Com o tempo, a vila se acostumou. Os vizinhos deixaram de cochichar. A mãe passou a oferecer mais porções à mesa. Sully, no fim das contas, apenas deu de ombros, como quem entende que o amor não precisa de plateia para acontecer. Cheng não se tornou um camponês. Nem Sumian virou princesa de mansão. Ele continuou sendo um homem do mundo. Ela, uma mulher de raízes.
mas encontraram um ponto comum onde o afeto podia respirar. E talvez, no fim das contas, seja isso que fique depois da mentira, a verdade que nasce quando já não é mais possível esconder o que se sente. A certeza de que o amor, mesmo quando começa errado, pode florescer certo, se for cultivado com paciência, humildade e verdade.